Está começando o Projeto SaaS. Eu sou o Renan Cacheiro, eu sou cofundador do Reportei, que é um SaaS. Eu estou aqui com o Rodrigo, que é o meu sócio, também outro cofundador. A gente está aqui para falar de SaaS, né? Esse é o objetivo. E a gente vai contar um pouquinho por que a gente quis criar esse podcast, né? E, claro, depois acho que também você podia se apresentar, Rodrigo, e a gente depois vai ir para esse tema, né? Que a gente vai contar um pouquinho dessa história e do que a gente tem de aprendizado, né, com SaaS. Perfeito. Bom, como o Renan falou, né, meu nome é Rodrigo, eu sou sócio dele no Reportei, a gente construiu aí essa ferramenta juntos, começamos aí há quase 6 anos, cara, já tem quase 6 anos, então 5 aí, mas quase mais um pouquinho 6. A gente tem bastante coisa que a gente viveu, que a gente vê no dia a dia, né, que a gente acaba conversando com outros fundadores de SaaS e é interessante a gente compartilhar aqui, né. Eu fico responsável no Reportei pela área de desenvolvimento e de produto e o Renan fica mais responsável pela parte de vendas e marketing, então a gente vai acabar trazendo um pouquinho da visão das duas áreas, na verdade das 4 áreas, né, que você vai precisar caso você queira ter um SaaS ou caso você tenha um SaaS, né, e quer desenvolver um pouquinho mais. Renan, conta um pouquinho melhor aí da ideia do podcast e o que a gente vai tentar abordar aqui pro pessoal. A ideia é a gente ser mais dinâmico, né, trazer temas e pessoas do mercado, claro, muito feedback, então traz seu comentário, fala com a gente, né, nas nossas redes sociais. Eu sou @Renan Cacheiro, você fala com o Rodrigo @FNNRodrigo, e a gente vai estar aqui conversando sobre temas que são importantes pra gente, né? A gente começou com essa ideia de SaaS, assim, na verdade acho que o Rodrigo tem uma história até mais longa aí que a minha, né? Mas eu vou tentar resumir em 20 segundos. Eu sempre quis ter um SaaS, tenho uma agência, né, de marketing digital, chama Edialog, foi fundada em 2010. Eu sempre quis ter um SaaS, assim, eu achava o modelo de negócio fantástico e eu conhecia o modelo, mas eu nunca tinha aquele produto, né? E aí eu tive uma oportunidade, porque o Rodrigo bateu na minha porta, ele é desenvolvedor, e aí eu tinha uma dor, né? Acho que é até uma coisa legal o pessoal conhecer, né, Rodrigo? Eu tinha uma dor e o Rodrigo chegou para me oferecer um produto porque eu trabalhava com marketing digital. Essa história é bem interessante, né? Eu já estava ali, era bem novo, né? Mexia com desenvolvimento há um tempo, sempre procurando ali um produtinho para fazer, alguma coisa que, na época eu procurava coisas que não existiam na internet, né? Já começa aí uma dica, não faça isso. Mas eu vi uma ferramentinha fora que achei que seria interessante para o mercado brasileiro e pensei, poxa, quem eu conheço que entende mais de marketing? E na época eu conheci o Renan, ele é manager do Google Business Group, aqui de Juiz de Fora, que é uma iniciativa aí voluntária do Google para envolver os empresários locais, né? E, poxa, sabia que ele mexia com marketing, conhecia Dialog, falei, vou conversar com o Renan e vou tentar vender isso aqui para ele antes de eu fazer, para não ter que desenvolver isso tudo e depois tentar vender, né? E aí eu consegui marcar uma reunião com ele, pelo que eu me lembro, você tava, acho que na Campus Party, né, Renan? Foi online, né? Alguma coisa assim. Foi online, exato. Tava acampado lá na Campus Party todos os anos. E aí a gente conversou, eu apresentei toda a ideia, tipo, super animado, nossa, olha como que vai ser incrível, não sei o quê. E aí, Renan, você quer comprar? E ele falou, não. E eu falei, como assim não? Uma ideia incrível. E aí ele explicou que o que eu tava apresentando pra ele tava no nível, era uma coisa mais empacotada pra agência de marketing, que já entregava um serviço customizado, né? Então, a agência dele já tava no nível que entregava um design específico, um planejamento específico pro cliente, e a ferramenta automatizava justamente isso, fazendo uma coisa mais ágil e empacotada, mas que perdia um pouco aí da qualidade pro serviço. Só que aí ele falou, poxa, esse serviço aí, pra mim, na minha agência não faz sentido, imagino que para outras pessoas talvez faça, mas tem um problema, né? Que são a geração dos relatórios. Renan, explica como é que era a geração dos relatórios da Dialog aí de alguns anos atrás. É isso que acontece, assim, a gente fazia relatório na mão, né? A gente tinha uma agência, tinha, sei lá, 30 clientes na época, se não me engano, e a gente tinha uma equipe de analistas de mídia social que iam fazer os relatórios para os clientes mensalmente, né? Porque era o que dava para fazer de relatório. Então a gente ia lá no Facebook, no Instagram, no Google Analytics, e aí puxando os dados na mão, e aquilo me incomodava profundamente. Eu sabia que já existiam ferramentas que faziam coisas parecidas, mas era tudo muito
muito caro, em dólar, ferramentas que às vezes eram super complicadas de mexer, e eu sentia, cara, eu preciso de uma coisa mais fácil, e também, assim, o meu analista não pode perder tanto tempo, né? O tempo dele, que ele tá fazendo esse relatório, ele tinha que estar fazendo outras coisas, né? Então, eu tinha essa dor, né? E aí eu falei isso pro Rodrigo, olha, Rodrigo, a gente tem esse modelo, nosso relatório é assim, a gente acha que isso aqui é automatizável, né? Isso aqui é claramente um processo que tá só sendo feito por alguém porque ninguém inventou um sistema que a gente possa pagar, ou pelo menos não tem alguma coisa parecida aqui por aqui. E aí eu apresentei isso para ele, eu já tinha essa ideia, eu já tinha pensado em fazer um software para isso, eu já tinha conversado com um programador, aberto aqueles sites de freelancer estrangeiro para cotar quanto que ficaria fazer aquilo, e eu não fazia a menor ideia, eu não sabia nem nome na época, não sabia nem nome, né, de linguagem de programação, não sabia nada, eu sabia que eu tinha um problema que dava para ser automatizado. Então, até tinha um amigo que sempre fala, acho que a gente vai chamar ele aqui, depois no dia que ele vier aqui eu falo dele, o nome dele, ele fala que tudo que é uma planilha pode virar um software, né? Eu acho que você pode levar isso para tudo que é uma planilha pode virar um SaaS. E era isso, a gente fazia um PowerPoint, um PSD ali que poderia ser um SaaS. E aí eu apresentei isso pro Rodrigo, eu vi que o Rodrigo era um cara que tinha muita visão já de produto, acho que ele tinha, sei lá, 18 a 19 anos na época. 19 anos. 19, bizarro, já sabia pra caramba de produto e tal. E aí o Rodrigo topou, né, Rodrigo? E aí começou o Reportei 2015, né? 2015. 5 de fevereiro de 2015 foi a nossa reunião. E eu só lembro dessa data porque eu voltei na conversa do Facebook pra olhar, porque minha memória é uma merda. Eu também, cara. Só lembro que eu pus, sei lá, acho que no LinkedIn, alguma coisa assim, eu coloquei um troço lá, e aí, tipo, tá lá, e eu lembrei que é isso. Porque pra mim era 2015. Um ano inteiro que a gente tava fazendo a parada que eu nem lembro. Tava fazendo. Eu acho que isso até pode ser um gancho pra gente engatar nesse primeiro tema que eu acho que a gente poderia abordar hoje, porque hoje, a gente tem aí, pelo menos, né, assim, 5 anos com um SaaS, né? Sim, hoje sim. a gente tem cliente, sei lá, fora do Brasil, a gente tem equipe, né? A gente já passou por várias fases, a gente já teve, a gente é um SaaS, a gente vai explicar isso mais à frente, mas enfim, a gente é um SaaS que não recebeu investimento, então a gente cresceu com base nos clientes, né? Que é sem grana enfim, de nada, a gente só... Pagando as contas com o próprio dinheiro que o cliente botava dentro da empresa, né? Sempre, né? O tal do bootstrap, né? E aí eu acho que pra gente começar essa conversa, a ideia seria a gente falar justamente sobre, assim, a gente olhando hoje, né? 5 anos depois, né? Claro, quando você estiver ouvindo isso, pode ser que muitos anos depois, mas 5 anos de founder, né? Co-founder. O que você diria, né, Rodrigo? Ou que você poderia dizer pra alguém que tá começando agora, ou para alguém, você já até falou uma coisa aqui, ou para você mesmo, se tivesse que voltar a falar alguma coisa lá, dar uma dica, né? Enfim, eu sei que tem um aprendizado natural, isso é meio que impossível, mas eu acho que pra gente começar essa conversa, o que a gente falaria para alguém que tá montando seu SaaS, tá começando, ou alguém que tá no meio dessa jornada aí, nesses primeiros 5 anos aí, como a gente já passou? Cara, uma coisa que eu tava refletindo antes da gente começar a gravar é que existem, acho que alguns níveis de dificuldade para fazer um SaaS, né? Tem o que é uma planilha, né? Então você já naturalmente sabe que aquilo ali é um trabalho automatizado, replicável, e que se você conseguir transformar aquilo ali num software que vai agilizar o tempo de alguém, vai gerar valor e alguém vai pagar para isso, né? Acho que é o nível mais fácil, digamos assim, para construir um SaaS, talvez. Tem o que você apresenta para o cliente um novo formato de trabalho, né? Então você fala assim, olha, você faz isso desse jeito, talvez se você fizer desse outro jeito aqui é melhor, e aí você tem que vender isso para ele. E tem o que eu acredito que seja o mais difícil de todos, é quando você constrói uma metodologia que o cliente precisa mudar os processos de um departamento inteiro para aquilo ali funcionar, né? E antes do Reportei, quando eu via as tentativas e os projetos que eu fazia para a internet antes do Reportei, geralmente caía nas duas coisas para frente, né? Nas duas mais difíceis, que era tentar visualizar um departamento diferente ou tentar propor uma forma diferente de fazer alguma coisa. Só que quando você ainda não tem uma audiência ou quando você ainda não tem ali uma conversa muito frequente com o seu cliente para entender o que ele de fato precisa, é muito difícil você construir uma metodologia ou modificar o processo de alguém, né? Então, a primeira coisa que eu falaria pro Rodrigo um pouquinho antes do Reportei era, cara, você precisa entregar uma
solução de algo que já existe, mas não é feito de uma forma otimizada. Você precisa otimizar alguma coisa. E apesar do Reportei ser naturalmente um serviço dessa forma, quando a gente começou, essa minha carga de, poxa, eu vou querer fazer uma coisa aqui diferente, mudar alguma coisa, mudar algum processo, ainda ficou na ferramenta, né? Então, eu não sei se você lembra, eu tirei todos os gráficos do relatório, então eu queria que os relatórios não tivessem gráficos, porque eu estava assumindo que os clientes não conseguiriam aproveitar esses gráficos de alguma forma, né? Porque como o relatório é lido por uma pessoa leiga de marketing digital, né? Então, para explicar para quem está ouvindo, a agência vai lá, gera um relatório com alguns dados das contas para mostrar o resultado do trabalho para um cliente, que pode ser um diretor, um cliente leigo que não entende de marketing. Então eu falei assim, poxa, se o cara não entende de marketing, vamos simplificar isso aqui, botar número sem gráfico, número e foto, sem gráfico. Isso foi uma das coisas. E a outra coisa que também vem em minha cabeça agora é que eu falei assim, poxa, a gente tá no mundo digital, esse relatório aqui vai ser via web, o cara vai acessar pelo link do celular dele, então nada de PDF, nada de ninguém ficar imprimindo relatório para apresentar fisicamente, né? Então foram duas coisas que eu tava querendo modificar de um processo que eu tinha acabado ali de entrar, né, de me imergir naquela situação e que se provaram completamente equivocados para frente. Se a gente tivesse logo na primeira versão já colocado o gráfico, já colocado o PDF, a gente estaria mais próximo do cliente, né? E com certeza a gente teria, entregado valor muito mais rápido e no ciclo de aprendizado do produto que a gente estava fazendo. Porque, primeiro, a galera que precisava do gráfico para entender o que estava acontecendo, né? O número entregava um valor sim, mas o analista também esperava receber insights e aprender coisas a partir daquele relatório. Não era só para o cliente final. O analista também queria usar aquele mecanismo, aquele processo para aprender alguma coisa. E a questão do PDF foi que, as pessoas não vão mudar a forma como elas já fazem alguma coisa porque a gente está falando para fazer. Talvez quando você cria uma proximidade com ela, quando você cria uma metodologia e aos poucos vai convencendo de que aquele novo modelo traz benefícios, isso aconteça. Ali, só porque, esse é o seu jeito de fazer, não vai acontecer, né? Então, acho que um dos aprendizados, e algo que eu tento sempre trazer até agora, isso que você está propondo é algo que veio da sua cabeça ou você observou nos clientes e de fato é uma coisa que eles fazem e que você pode melhorar o que eles fazem antes de propor uma coisa nova. Isso aí que você falou, pô, tá vendo? Tem coisa que você fala que eu descubro junto com você aqui também, porque cada um tem uma cabeça, né? Então a gente, às vezes no começo, a gente tá aprendendo também. Eu falo essa coisa de 5 anos, porque pra mim esse número tá marcado, porque em 2020 eu completo 5 anos de Reportei. E em 2015 eu tinha 5 anos de agência, ou seja, eu tinha 5 anos como empresário, digamos assim, né? Então, eu peguei um pouco desse aprendizado da agência e levei pro Reportei no começo, né? Na questão de saber entender produto e como a questão de longo prazo e tal. Exatamente. Agora, isso que você falou poxa, faça coisas que observe o cliente, né? A partir daí, interaja e desenvolva, né? E isso é uma coisa que é um exercício muito difícil, porque a gente só conseguiu desenvolver o Reportei e até hoje a gente tem esse pezinho dentro de agência justamente para poder continuar desenvolvendo o Reportei, porque a gente tem esse dilema de que, cara, se a gente se afastar muito da nossa persona ali, né, ou da pessoa que vai comprar mesmo o nosso produto, o nosso consumidor, se a gente não for aquele cara ou não souber muito sobre ele, a gente vai começar a sair do mercado sem nem perceber. E aí, o que eu reparei? Quando você consegue, isso é uma lição, a gente vai falar muito desses caras do nosso cast, mas isso é uma lição que tá no Rework, no livro Reinvente Sua Empresa, quem quiser, dos autores aí, dos criadores do Basecamp, né, o Jason Fried e o DHH, eles têm uma coisa que eles falam que assim, cara, se você quiser desenvolver uma coisa, desenvolve pra você mesmo. Eu até falei com o Rodrigo, vamos fazer esse podcast? Vamos fazer um podcast que a gente gostaria de ouvir, pra gente mesmo, né? E isso é uma coisa que eu percebi que, assim, desenvolver o produto pra realmente atender uma coisa real, de alguém que é real e que você, assim, a dificuldade está em ser humilde o suficiente, né? Igual o Rodrigo falar, para poder deixar de lado a crença dele e falar, não, meu cliente quer isso. Então, eu não acho que isso às vezes é o melhor para ele, mas eu vou pôr isso aqui agora porque ele precisa. Daqui a pouco eu tiro isso dele, ou eu mudo, ou eu direciono, mas eu preciso disso agora para esse cliente, né? É o clássico, o pessoal fala muito Steve Jobs, né? Tipo,
lá, desenvolve e as pessoas vão descobrir que elas querem, na hora que elas pegarem o produto, elas nem sabiam que elas queriam, agora elas querem, né? Você não faz pesquisa de mercado, né? Mas o fato de que o Steve Jobs tinha aquela pegada, né, de tipo assim, você não faz pesquisa para desenvolver o iPad, né? As pessoas nem sabem que elas querem um iPad até você mostrar para elas, né? Mas o ponto não era esse. Eu acho que o pessoal pegava isso muito assim, você não tem que ouvir, né? Não é isso. O ponto o cara conhece tanto a tecnologia e tanto o cliente que ele já consegue criar uma coisa e ele cria aquilo para ele, porque ele fala, isso aqui é bom, eu gostei, eu vou ser um consumidor de tecnologia, e aí faz sentido, ele cria um negócio, funciona, as pessoas compram, que é um produto de massa. Quando você está criando para um nicho, uma empresa, você tem que entender como é que é a vida daquela empresa, né? E eu acho que o aprendizado que até hoje eu levo e que a gente sempre tem que tomar bastante cuidado, assim, para não pisar na bola, né? É tipo, cara, seja mais humilde, né? Digamos assim, cuidado com algum tipo de preconceito que você vai ter com o seu cliente. Tanto superestimando ele, quanto também subestimando, assim. Tem que ser bem real, sabe? Eu acho que esse é o ponto de partida. E aí depois as coisas vão evoluindo, né? Eu acho que, assim, Rodrigo, não sei se esse é um ponto factível, mas um segundo ponto que eu acho que a gente pode evoluir, não sei se você poderia acrescentar sobre isso, mas eu acho que é muito sobre a questão do MVP, né? Aproveitando isso aí, que assim, queria entender um pouco sua visão sobre isso. O que você falaria hoje para alguém que tá querendo fazer esse produto mínimo viável, né? Entendi. Cara, uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito a ter essa humildade e entender melhor o mercado, né? Só pro pessoal que tá ouvindo entender melhor, eu tinha tido algumas experiências não profissionais com marketing antes de começar o Reportei, mas sempre foi de uma forma mais voluntária, de uma forma mais amadora. E aí, quando eu comecei a fazer o Reportei, eu precisava entregar isso de uma forma muito mais profissional, né? Porque eu tava construindo ali um produto, na época tinha só eu e o Renan, né? Então, a parte do produto mesmo, código e tal, ficava comigo. Eu tava construindo uma coisa que seria usado por agências profissionais, marqueteiros profissionais. Então, eu precisava entender o que estava acontecendo. E, na época, poxa, tinha grupos no Facebook e eu entrei em todos. Ficava entrando em todos os grupos do Facebook, consumindo conteúdo, entrando no máximo de... me cercando de pessoas que falavam sobre marketing, entendendo o que as pessoas estavam falando, porque parece bobo, mas quando você tá no grupo do Facebook e você fica lendo ali tudo que as pessoas estão falando, né? E você começa a entender quais as dores que aquelas pessoas têm, porque quando elas começam a perguntar as mesmas coisas, você entende que aquilo ali é uma dor mais comum. Quando elas vão interagindo e você começa a entender na sutileza de como elas interagem o que agrada mais, o que agrada menos, o que importa mais, o que importa menos. E quando você traduz esses sentimentos pro produto, poxa, aí você tem um MVP perfeito, porque você vai saber em que momento você precisa mostrar pra pessoa que o problema dela foi resolvido, como aquilo foi resolvido, e é isso, né? No MVP você precisa, olha, isso aqui é minha proposta, eu resolvo dessa forma, você tá satisfeito, então compra de mim. Não precisa de mais coisa do que além disso. Um adendo, eu fiz a mesma coisa que você, só que o inverso, porque eu tinha a dor. Só que eu falava assim, eu preciso ter um SaaS, eu quero ter um SaaS, e eu acho que vai ser isso aqui meu SaaS, beleza. E aí eu ficava no grupo da galera de tecnologia. Então eu ficava fazendo coisas com o pessoal de desenvolvedor, participava até de evento, sem ser desenvolvedor, sobre formação em jornalismo. Eu fiquei me metendo naqueles grupos ali, ficava lendo tudo. Eu fiquei, sei lá, alguns anos em grupo de startup, em grupo de lendo, ouvindo, seguindo a galera, vendo os caras fazendo produto, seguindo o programador, lendo sobre código, mas assim, não sabia programar nada, mas é porque eu falei, cara, pra eu ter o produto, eu primeiro preciso entender um pouquinho desse mundo. Então eu tinha a dor, mas eu não tinha a parte de técnica, e aí eu tava me jogando nesse mundo. Foi engraçado você falar isso, porque na mesma época que, assim, eu fiz isso durante um tempo, né, e você tava fazendo essa imersão no meu mundo, né, que era o mundo do marketing. Exato. Cara, e isso faz uma diferença absurda. Atualmente, os grupos do Facebook ainda são ótimas fontes, mas imagino que as pessoas podem usar aí o Instagram, né? Os stories ali tem uma fonte de conhecimento absurda. Para de seguir aí as pessoas que ficam postando umas fotinhas nada a ver e segue a galera que gera conteúdo para você aprender alguma coisa. Pô, um exemplo disso, há, sei lá, uns 2 anos, 1 ano e meio, não sei. Eu comecei a seguir as pessoas que falavam sobre investimento em ações e aprendi o que eu sei hoje aí de investimento em ações a partir dali. É claro que fui buscar conhecimento em outros lugares, mas o dia a dia, né? Porque para você aprender alguma coisa, você tem que ficar ali tendo contato com aquilo ali no dia a dia para você entender como aquele ambiente, aquele mercado funciona, né?
Então, recomendo que as pessoas aí sigam influenciadores no Instagram, entrem em grupos de Facebook, participem de alguma comunidade, vá num evento na cidade aí quando estiverem os novos eventos, né? Mas imergir o máximo possível, conversar com as pessoas, é o MVP, né? Então, principalmente para quem é muito programador, muito técnico, cara, você precisa entender de produto, porque senão você vai fazer uma planilha difícil de usar, só que automatizada. E aí, fazer um Excel, tipo, se você fizer um Excel, as pessoas já usam Excel, elas não vão te pagar por isso, entende? Então você precisa fazer um produto. Essa diferença é importante. Cara, isso aí que você falou me dói no coração, porque tanto de produto legal que poderia existir, e aí o desenvolvedor, às vezes, eu já percebi isso, que às vezes tem produto, aí me desculpe aí, pessoal, que às vezes coloca 2 fundadores ali, os 2 são desenvolvedores, são fantásticos, mas aí eles estão desenvolvendo um produto para a área de saúde, e aí os caras não sabem nada de saúde, sei lá, eles conhecem, o tio deles é médico, e aí eles vão lá no consultório do tio para tentar desenvolver alguma coisa pro tio deles, sabe? E aí você vai ver o produto, é um negócio assim, assim, tem produtos desses que até vingam e dão certo e tal, mas você vê que tem tanto desperdício, né, por falta de justamente ter tido esse tempo de se colocar no lugar. Eu acho que isso aí é uma dica muito boa, Rodrigo, para quem tá começando MVP. Uma dica que eu queria passar também, sei lá, tivesse começando agora qualquer SaaS, qualquer coisa que a gente for começar, Rodrigo e eu, a gente tá sempre aqui tentando lançar coisa nova também, dentro do produto, às vezes fora, tal. A dica que eu dou é assim, cara, dá tempo pro negócio também. Dá tempo pra a rodinha começar a girar, tá? Porque assim, no começo não vai ser tudo automatizado, você vai pagar a nota, você vai gerar, sei lá, o boleto na mão e a nota fiscal você vai escrever no papel. Hoje em dia não tem mais papel, mas hoje você faz a eletrônica e aí você mesmo vai lá e faz o suporte, enfim, você vai fazer muita coisa na mão e você vai ficar assim, mas isso não era pra ser uma empresa de tecnologia? Eu tô falando isso, claro, da gente que não tem dinheiro desde o começo. Acho que praticamente ninguém, né, vai ter isso no começo, né? Mas enfim, você vai ter que fazer muita coisa na mão e principalmente vendas. Então, assim, Rodrigo, até hoje a gente brinca com isso. Rodrigo tinha lançado um MVP lá, ele tava fazendo uma versão inicial, né? E aí eu falei, beleza, então vambora, vamos vender. E aí eu comecei a jogar nos grupos do Facebook numa sexta-feira, sei lá, final do dia. Não, não na sexta-feira, não. Aí o Rodrigo, não é o melhor momento e tal. E eu já tava lá, vamos pôr isso pra testar, vamos pôr gente pra ver esse negócio, eu quero ver o que vai acontecer. Porque, tipo, é aquela ânsia de você querer vender o produto. Aí você lança, mas se eu lançasse na terça, será que seria melhor do que na sexta? Tipo, naquele momento não faria muita diferença. Mas se você desistisse no segundo mês, aí sim você teria um problema, né? Cara, isso aí me lembra que duas coisas muito importantes. Primeiro, a gente ficou um ano com 4 clientes. Então, a gente poderia ter desistido. Se a gente tivesse desistido aí no primeiro mês, já era, né? Um ano, 4 clientes recorrentes ali num ticket de, sei lá, R$30, alguma coisa assim. Não, é importante. Um dos 4 clientes era a própria Dialog. Então, tipo assim, eram 3 clientes. E a outra coisa é o seguinte, exato. E aí, quando a gente começou a ganhar tração, que foi quando a gente lançou a segunda versão, é importante, a gente ficou um ano com 4 clientes pagando, mas a gente teve mais de 400 testes e 400 pessoas que usaram ali nesse meio do caminho. Teve uns que entraram e saíram, né? E na média ficou uns 4. E aí, a gente pegou tudo que essas pessoas falaram e construiu a segunda versão, né? E aí, na segunda versão, a gente começou a ter alguma tração. Só que, importante, a gente ficou mais de um ano em que o pagamento não era automatizado. As pessoas que falavam assim, eu quero pagar. E aí, ela clicava no botãozinho, apareceu uma mensagem assim, obrigado por você querer pagar, vamos entrar em contato com você em breve. Todo dia eu abria o banco de dados, olhava lá na linha de contratações e via o e-mail tal, quis contratar, esses são os dados. Eu pegava esses dados de todo mundo do dia, mandava um e-mail pro Renan e falava, Renan, inicia a cobrança dessa galera. Aí o Renan ia na ferramenta de cobrança, inseria os dados um por um e essas pessoas recebiam um e-mail para pagar. E aí depois o Renan via quem pagou, me avisava e eu ia lá e liberava acesso. E aí eu tinha uma planilha gigante com, sei lá, chegou a ter, 70 pessoas, 80 clientes nessa planilha em que eu mensalmente ficava conferindo quem pagou e quem não pagou. E tipo,
Que Caraca. coisa absurda, né? Inútil. Mas, cara, pra que eu ia ter desenvolvido uma automação de pagamento antes a gente tinha 4 clientes? Era muito mais fácil eu estar conversando com o cliente, né? Então, tipo, tem que lançar, assim, tá pronto, tem que conversar com a galera, emergir, ver o que tá acontecendo, porque, poxa, se você gastar muito tempo fazendo alguma coisa, você vai depois descobrir que é inútil. E você vai perceber o seguinte, nunca tá pronta a parada, nunca tá pronta, sempre falta alguma coisa. Eu tenho um amigo que ele ficou uns 2 anos desenvolvendo a parada, ficou 2 anos, e ele falava daquilo igual se ele tivesse desenvolvendo, sei lá, ele ia desenvolver o novo Zoom, o novo, sei lá, ele desenvolveu uma parada sinistra, né? E aí ele falava daquilo, e ele sabia de cabo a rabo tudo do produto dele. E aí ele, depois de, sei lá, 3 anos, ele ficou 2 anos falando e o terceiro ano ele conseguiu colocar no ar a parada. Aí ele foi pro mercado. E aí ele começou a tomar pancada, e aí a pedra preciosa dele, o filhinho dele, que era tão legal, que ele criou ali, de repente ninguém queria mais aquele filhinho. Ou já tinha gente que tinha feito coisas melhores, né? Ele ficou apegado à parada, cara, e ele queria que as pessoas comprassem o produto porque ele achava que o produto era bom. E era isso, porque ele achava que era bom. E a ideia era boa, o mercado existia, né? Existe. E o cara, sei lá, passou mais um ano, aí não vendia nada, não conseguia grana, não tinha mais ninguém trabalhando junto com ele, o cara que tava com ele desistiu também, e aí acabou. 4 anos, sendo que, sei lá, 3 foram do negócio da gaveta ali e 1 tentando fazer alguma coisa, né? A gente foi meio que o contrário, né? A gente ficou ali 6 meses, 1 ano ali pra fazer alguma coisa, lançamos alguma coisa e ficamos 1 ano nos expondo, né? Porque a gente tinha uma ideia, ela tava exposta, tava várias falhas, alguém poderia vir e fazer, né? Pega o dinheiro e faz melhor, né? Por que não? Mas a gente tava lá, né? Então tem o risco também, claro, para quem quer ser primeiro, mas também tem o risco para quem quer se aprimorar demais a ponto de ficar ultrapassado ou perder campo, perder marca que poderia existir nesse tempo, né? Se você tá demorando muito para lançar, você provavelmente tá com medo de falhar. Então, se você tá com medo de falhar, você já falhou, entendeu? Esse cara aí, ele não falhou quando ele lançou e tomou porrada durante um ano, ele falhou no primeiro ano que ele não lançou. E aí ele ficou mais 3 anos postergando a sensação de que ele falhou. Se ele tivesse feito isso no começo, ele ainda tem motivação pra fazer alguma coisa, né? Então, perfeito. Pô, quando você enrola demais, você tá fugindo da falha só. E a gente fala isso na prática, né? Porque a gente já teve um momento de querer desistir, né? Todo mundo tem momentos que fala assim, isso não vai dar nada. Pô, tem momentos que você se sente super mal, que você fala, pô, eu não sou um bom marqueteiro, eu não sou um bom desenvolvedor, né? Porque olha que orgulho pra mim, né? Eu sou o cara do marketing e aqui a gente tá falando, pô, 1 ano vendeu 4 de um produto de recorrência de ticket ridículo. E eu tô aqui, né? Então, assim, isso é o exercício que eu falo até de você também não se ter muito em conta do tipo, eu sou demais, né? E também se também não precisar se jogar tanto pra baixo, falar, pô, eu não sou nada, né? Então, a gente tem que ter esse exercício o que eu chamei de humildade aqui, de, pô, estar o tempo inteiro falando, cara, calma, né? É um processo, não é que o seu produto não tá bom, não é que você, pô, mandei pra uma base de 5.000 pessoas e ninguém comprou meu produto. Nossa, eu não sei fazer produto. Não, é porque a mente das pessoas não funciona assim, né? A mente das pessoas precisa de tempo. Então, tempo é um fator que a gente, na área de tecnologia, a gente tem muito essa coisa de ficar vendo, nossa, ficou milionário em 5 dias e em 6 meses desenvolveu um produto e vendeu por milhões. E a gente, enfim, fica com isso na mente, só que, na verdade, a gente vai olhar para praticamente qualquer empresa bem-sucedida, e vamos falar de SaaS aqui, né? Cara, é tempo pra caramba que esses caras passaram para chegar em algum ponto que levou até algum mínimo de destaque, né? Essa questão que você falou de, você precisa de tempo e tal, já até puxando sardinha aqui pro nosso bootstrap, né, de fazer a empresa sem precisar de investimento, que é o como a gente segue, é um pouco da nossa filosofia. Claro que a gente vai trazer pessoas aqui da outra área para falar também, para entender um pouco sobre Venture Capital no futuro, mas puxando um pouco pro nosso lado, quando você faz um modelo bootstrap, em que você consegue tocando essa operação
ainda tendo uma outra forma de se manter, né? Você faz isso como um projeto paralelo enquanto você já ainda tem seu trabalho, ou você faz esse projeto enquanto você ainda está na faculdade, não sei. Se você consegue manter o projeto e não depender dele para pagar suas contas, você vai conseguir ficar por muito mais tempo e com muito menos risco. Agora, se você vai vou crescer a todo custo, eu preciso de um investimento e aí eu vou queimar esse dinheiro aqui em um ano e depois vou pegar outro investimento, você sempre vai estar com um deadline. E aí você tem um lado positivo e um lado negativo. Tem um lado positivo que sempre um deadline ele te faz correr atrás e não medir esforços para fazer alguma coisa. E tem um lado negativo que se você não conseguir, você perdeu aquilo ali, né? Então, por exemplo, pro Reportei demorou 2 anos pra gente começar a ganhar uma atração significativa. 2 anos. Se a gente tivesse conseguido pegar o investimento no primeiro, terceiro mês ali, que a gente já tinha um protótipozinho, talvez o cheque ia durar 1 ano, em 1 ano a gente não ia conseguir e não ia existir Reportei hoje, né? Então a gente estaria a gente teria assumido o deadline de quem aportou o dinheiro, e não um deadline da gente enquanto empreendedor que estava disposto a levar aquilo ali um tempo a mais para frente. Então, quando você for avaliar aí o modelo que você quer para o seu SaaS ou o modelo que você tem, às vezes você já tem um SaaS e tá alguém aparecendo querendo aportar no investimento, né? Tem que pensar, poxa, isso aqui vai me limitar, vai criar um deadline para que eu dê certo ou dê errado? E o que acontece se até essa data aqui não der certo, né? Que eu vou conseguir prosperar por mais tempo? Isso faz uma diferença muito grande no longo prazo, muito grande. Fantástico, cara. Acho que, a gente passou quase 30 minutos, 30 e poucos minutos. Eu acho que são coisas que, sei lá, demoram 5, 10 anos pra gente aprender, né? Mas são coisas que eu acho que são muito valiosas, né? E eu acho que tem muita coisa pra gente falar. Eu acho que o objetivo do Cash até é justamente esse, né? A gente tentar ajudar um pouco a comunidade, aprender também com a comunidade, porque, poxa, tem caras aí que estão nisso há 20 anos, né? E a gente tá só há 5, né? E ao mesmo tempo ouvir diferentes perspectivas sobre momentos diferentes de vida. E aí, por exemplo, você deu um insight aí que eu não tinha sacado e é perfeito, cara. Às vezes você não vai ter toda essa calma e essa paciência de ficar 1 ano vendendo nada, 2 anos pra ver. Se você tem que pagar conta e não tem grana e às vezes você não tem uma estrutura e é isso, né? E aí infelizmente, você não teve essa oportunidade, né? Então, você não tinha como tomar risco, né? Ou às vezes quando você tem um pouco mais de grana e pode tomar um pouco mais de risco, aí você já tá numa fase da sua vida que você não pode se dar o luxo de ficar esperando se um negócio vai dar certo por 2 ou 3 anos, né? Então a gente tem muita perspectiva para abordar, né? Muitos lados, esse é um lado, a gente vai, acho que aprofundar muito nisso aí, e acho que pra gente começar, eu acho que ficou legal, deu para pegar. Não sei se tem alguma outra dica quente aí, mais rápida, final, que você daria para você mesmo no passado ou para alguém. Aí a gente fecha com essa aí e a gente vai pedir muito feedback. Quem ouvir, né? Poxa, cada pessoa, se a gente tiver um retorno, uma pessoa que falou, ouvi, gostei, deu um retorno, isso vai ajudar muito a gente a continuar com o projeto, né? Porque a gente tá fazendo isso para quem acredita que Software as a Service é um modelo de negócio que pode ser ainda mais, digamos assim, democrático, né? Que mais gente pode estar aproveitando esse mercado e crescendo com ele, né? Mas aí fica aí, Rodrigo, não sei se você tem alguma dica mais pontual aí pro pessoal, ou para você mesmo, né? Você virar para você e falar aí, Rodrigo, faz isso aí que é melhor, vai acelerar o processo. Então, eu acho que para acelerar eu não tenho, mas tem um vídeo que eu já assisti ele um monte de vezes, que é um vídeo de um evento que foi Startup School de 2008, do David Heinemeier Hansson, DHH, né? DHH, que é um dos fundadores do Basecamp, um dos caras o cara que criou o Ruby on Rails, uma framework de programação. E nessa palestra que ele dá, né? Ele fala assim, se você quer ficar milionário, né? Ele fala, se você quer ficar milionário com software, você precisa de 2.000 clientes, te pagando R$40 por mês, por 1 ano. Isso aí vai dar mais ou menos $1 milhão, né, que ele tá falando na palestra. Putz, ter 2.000 clientes é difícil? Poxa, é bastante difícil. Mas agora, construir um Facebook é mais fácil ou mais difícil? É muito mais difícil, né? Você tem quase que ganhar na loteria. Você não nasce Facebook toda semana. Tem que ter bilhão de usuário, né? Não nasce Google toda semana. E, putz, a maior parte da pessoa ficaria muito feliz faturando 1 milhão por ano. Na verdade, tem muito mais pessoas que ficariam felizes faturando 100 mil por ano, faturando 50 mil por ano. Tem gente que ficaria feliz
faturando R$1.000 a mais como uma renda extra num projeto paralelo, né? E, cara, é fácil, não é que é fácil, né? Mas é muito mais fácil fazer um projetinho paralelo enquanto você tem no seu trabalho ganhando aí, faturando R$1.000 por mês, do que fazer o próximo Facebook. E o que eu vejo, mesmo desde quando a gente começou, né, é que as pessoas tentam sempre fazer algo disruptivo, algo sexy, algo que é legal, que sai no jornal, sabe? Algo que, putz, vai falar assim, nossa, esse cara aqui, ele é incrível pra nossa cidade, porque ele mudou isso. Cara, para de fazer coisa sexy. Pega uma planilha e automatiza na empresa que você conhece, sacou? E ganha seu dinheiro. Porque se você não sabe fazer um software que fatura 10 mil por mês, você não vai fazer o próximo Facebook, me desculpa. Então, primeiro você aprende a ganhar dinheiro, e aí com dinheiro você faz as coisas grandes. Eu acho que isso, inclusive, é o que eu falaria pra quando eu comecei a programar, quando eu comecei a fazer produto, né? Porque eu fiquei aí anos tentando fazer uma coisa diferente, tentando fazer algo legal, algo que... na época eu era da pessoa de pegar investimento, não sei o quê, até que eu falei assim, não, aí eu vi esse vídeo e entendi. Não é assim que funciona. Você precisa construir alguma coisa que resolve o problema de alguém, cobrar por isso, e aí você escala com a quantidade de clientes que você tem, usando aí o poder da internet, de marketing digital, etc. Então, ainda não tem nada, começa devagar. Não fica viajando na maionese. Perfeito, cara. Eu sei que você falou de não precisa fazer uma coisa sexy, é muito bom. Acho que isso a gente vai ter que fazer um episódio só sobre a nossa experiência com pitch e por que a gente nunca vai ganhar um pitch de startup no Reportei, né? E porque a gente nunca, sei lá, ganhou um prêmio de... Apesar, a gente até participou, depois a gente pode contar esse caso, mas é a parada do sexy, né? Tipo assim, não, você quer aquela ideia que vai mudar a história do planeta. E aí, na verdade, aqui a gente tá falando sobre, ok, essa ideia pode existir, ok, você não tem que desistir dela, não tem que ser menos ambicioso, mas na verdade você também pode olhar para aquelas ideias que vão preencher lacunas que as pessoas estão precisando agora e que não tem ninguém olhando para isso porque simplesmente não é sexy, não dá capa de revista, não dá você de bracinho cruzado na frente de alguma coisa falando que recebeu não sei quantos milhões para você torrar em um ano, né? Então é assim que a gente pode... O pessoal do Quieto já vai ficar pistola com esse episódio. Não, brincadeira. Então, todos os nossos amigos aí, breve vão estar aqui com a gente também. E tem campo para todo mundo, né? Isso que é o mais legal. Tem campo para quem quer pegar o capital de risco, tem campo para quem quer tentar como iniciar ali como um hobby, tem campo que quer fazer, igual você falou, uma renda extra. Vai ter muita coisa pra gente explorar nesse assunto. E, pô, manda seu feedback se você tá ouvindo isso aí. Deixa seu comentário, por favor, porque, assim... Se você gostou, não gostou, o que você queria saber mais, comenta, porque isso vai fazer a gente evoluir, vai fazer a gente continuar querendo crescer. Isso aqui é Market Fit, a gente está tentando, né, lançar, e você vai me dar o feedback, a gente vai ouvir, a gente vai adaptar, a gente vai entender o que é melhor, o que não é, e a gente vai evoluir a partir daí. Então, o nosso cast também vai ser feito na metodologia, né, de como a gente lançasse um produto. Eu acho que esse aqui é a dica final. Eu queria agradecer. Eu sou o Renan, lá nas redes sociais, já falei, se você quiser pode me seguir, Renan Cacheiro. Eu tô super feliz de estar compartilhando esse tipo de conhecimento. Acho que vai ser muito legal viver essa jornada aí com vocês. E agradecer, Rodrigo, mais uma vez aí, né? Super sócio, cara fantástico, que eu aprendo com o cara desde que eu conheci ele, sei lá, acho que eu conheci ele, tinha uns 18 para 19 ali. Aprendo com um cara demais. Uma das maiores referências que eu tenho de empreendedorismo é o Rodrigo. Então sigam o Rodrigo aí também, me sigam, vamos trocar ideia, vamos fazer mais conversas, né, Rodrigo? Perfeito. Um abração, cara. Fico lisonjeado aí, digo mesmo, é um prazer. Sou muito animado com esse mais um projeto que a gente tá tocando aqui, né, que é esse podcast. Acho que tem muito pra gente conversar com as pessoas, trazer gente do mercado, trazer gente que tá começando agora. Vai ser, tô bastante animado. Quem quiser me acompanhar também nas redes sociais é @FNNRodrigo. Então, também agradeço aí, Renan. E, bom, a gente se vê no próximo, né? É isso aí, a gente se vê no próximo. Um abração, galera. Projeto SaaS, edição BZT.